Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 14, versículos 26 e 27. João 14, 26 e 27. Nós estamos na série de mensagens Famílias Transformadas pelo Sobrenatural de Deus. E hoje a gente tem como um subtítulo: Creia nas manifestações do Espírito Santo. Vamos lá, João 14, 26 e 27. A minha versão é a NVT, Nova Versão Transformadora. Então, ela pode estar um pouquinho diferente aí dos irmãos, amém? Versículo 26 diz assim: Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disser. Que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam, nem tenham medo. Nesse versículo aqui, nesses dois versículos, Jesus está se despedindo de maneira física dos seus discípulos. E aí, o que ele faz? Ele prepara os discípulos para a ausência física dele, mas ele deixa, segundo a minha versão, um encorajador. Quem é um encorajador? Aquele que dá ânimo. Sabe, você tem alguém que te encoraja quando você está desanimado? Quando você quer desistir? O Espírito Santo é esse encorajador. É ele que nos renova, é ele que nos dá ânimo, é ele que... Vamos lá, sabe? Quando a gente está se arrastando, ele, vamos lá. Esse é o Espírito Santo. E Jesus deixa com os discípulos, por quê? Ele sabia de tudo que os discípulos iriam passar. Os discípulos também, como seres humanos, devem ter sentido medo, insegurança, né? Quando a gente sobe aqui para pregar, não sei o pastor, mas assim, a gente se sente tão incapaz, sabe? Porque é Deus quem capacita. Então, os discípulos também, eles passaram por isso. Nossa, será que seremos capazes sem Ele aqui? Mas aí Deus vem, né? Jesus vem, meu Espírito Santo vai estar com vocês, vai estar encorajando vocês, vai estar guiando vocês. Não tenham medo, né? E ele ainda deixa a paz que o mundo não dá, porque ele sabia que os discípulos iriam passar por tantas perseguições, né? Todos eles, tirando João, morreram de forma tão cruel, e Jesus já sabia que eles passariam por isso. Mas Jesus deixa o quê? A paz. Independente da circunstância, daquilo que eles estavam passando, eles estariam em paz, porque quem estava com eles era o próprio Deus, em forma do seu Espírito Santo. Estava com os seus discípulos. E o mesmo Espírito que estava com eles ali está conosco aqui hoje, nesse momento. Está conosco no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos momentos que a gente olha e fala: nossa, onde eu encontro paz? A gente encontra nele. A gente encontra dentro de nós. Nós que já temos o Espírito Santo dentro de nós. A paz está conosco, porque ele está conosco a cada dia. Amém? Amém. Ele também deixa o Espírito Santo para que os discípulos, eles pudessem também compreender a palavra de Deus. Levar essa palavra adiante. Porque por eles mesmos, eles não seriam capazes. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. E eles se deixaram ser guiados. Essa é a diferença, né? A diferença é a gente ter, mas a gente deixar ser guiado pelo Espírito Santo. A gente se colocar à disposição dele, né? Jesus não deixou eles sozinhos e assim também não deixa a gente. Assim também a gente pode trazer para os nossos dias e para a nossa família. Como que a gente pode ver, né, essa manifestação do Espírito Santo no nosso lar, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, pais, mães? De que maneira, né? Tem dias, irmãos, que é muito difícil ser família, né? Tem dia que não é fácil. E eu vou falar que, assim, muitos dias não são fáceis.
porque acontecem circunstâncias que a gente não espera, imprevistos, são coisas que a gente pensa diferente, então há uma divergência ali de pensamento, né? Existem N fatores que eu poderia ficar citando aqui, milhares, mas cada um sabe do seu. Cada um sabe o que passa dentro de sua casa. Então, tem momentos que a gente vai passar mesmo dificuldade, né? E a gente precisa entender que a gente pode contar com a ajuda do Espírito Santo para vencer todas elas. Não tem uma área que o Espírito Santo vai agir e a outra não. A gente precisa fazer o quê? Colocar o Espírito Santo também. A gente precisa buscar o Espírito Santo e deixar ele agir em todas as áreas. Seja na área financeira, seja na nossa área amorosa, né? Seja em qualquer situação na nossa vida espiritual, né? Não preciso nem falar. A gente precisa, Senhor, me dá o teu Espírito Santo, me dá a direção através do teu Espírito Santo para eu conduzir a minha família, para eu conduzir a minha casa. Amém? Mas como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa buscar a sabedoria, pedir ao Espírito Santo sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência, de conhecimento, tá? Quando a gente pensa, meu menino, meu filho, quero um filho inteligente, ótimo, que seja inteligente, mas é diferente de sabedoria. Eu já vi muitas pessoas que não sabiam nem ler, mas transbordavam sabedoria. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa pedir a Deus sabedoria através do Espírito Santo para que a gente seja tolerante na nossa família. Como a gente precisa de tolerância, não é verdade? E como os outros precisam de tolerância conosco também. Porque a gente também falha como pai, a gente falha como esposa, como marido, como mãe, como filhos, a gente falha. Por isso a gente precisa pedir a Deus sabedoria para a gente ser tolerante nas diferenças que nós temos como familiar. E isso quem nos dá é o Espírito Santo. Quando a gente se enche dele, ele nos dá sabedoria. Amém? Outra coisa muito importante também é que o Espírito Santo, ele é um consolador. Quantos momentos a gente passa em família que a gente tem dificuldades, a gente tem momentos de tristeza, a gente tem momentos que a gente acha que não vai aguentar, e aí o Espírito Santo vem como um bom consolador e nos renova. Ele renova a nossa fé para a gente continuar na caminhada. Porque se não for por ele, a gente vai estagnar. A gente vai parar no momento e a gente não anda mais. Por isso, nós temos o papel do Espírito Santo como consolador. Ele nos dá fé para a gente continuar lutando. Continuar lutando pelos nossos filhos, os filhos que estão perdidos, que estão afastados da igreja, aqueles que ainda nem vieram, pelo nosso esposo, que às vezes ainda não conheceu Jesus, ainda não teve esse encontro, suas esposas. A gente precisa também buscar a Deus e buscar o consolo em Deus, porque Ele vai renovar a nossa força. Senhor, está difícil, meu casamento está difícil, por N motivos, o Senhor conhece. Mas o Senhor também tem o Espírito Santo conosco. A gente não está sozinho, a gente não está lutando por um casamento, por um filho sozinho. A gente tem o Espírito Santo a todo momento conosco. Amém? E ele muda também, terceiro, ele muda a nossa essência pecaminosa. Como é difícil, né? A gente luta contra o nosso pecado todos os dias. E se não for pelo Espírito Santo, a gente já está desenganado. Porque vida difícil é essa, lutar contra o pecado todos os dias. Irmão, sou eu. Eu falo mesmo, é muito difícil. Eu estou todo tempo com os meus filhos, então. Aí você ainda tem que manter a plenitude, a sanidade. Aí você ainda tem duas crianças olhando para você o tempo todo, te buscando como referência. Certo? Essa semana eu estava em casa, minha filha, o que foi isso aqui? Eu falei, estou exercitando a paciência.
Se o Espírito Santo, eu fui, só ministrando na cabecinha dela. Por quê? A gente também tem que dar um exemplo. Então, quando a gente pega o Espírito Santo, cuida da minha vida, cuida dos meus pecados, me ajuda a vencer esses pecados, me ajuda a perdoar dentro da minha casa, a ter paciência, a ser mais amável, a falar com mais amor com o meu esposo. A gente pode até discordar, irmãos, é normal. A gente discorda como esposo, como esposa, super normal, porque nós somos seres individuais, não é mesmo? Mas nós precisamos respeitar o nosso cônjuge. Precisamos também respeitar os nossos filhos. Não é porque são nossos filhos que a gente tem que falar de qualquer maneira. Não, eu tenho autoridade sobre ele, eu posso falar. Não. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos lutar contra o nosso pecado, nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja em nós. A gente precisa pegar esse Espírito Santo, né, recebê-lo, mas fazer uso. Não adianta eu recebê-lo e deixar ele guardado ali. Espírito Santo, fica aqui um pouquinho no cantinho, que agora sou eu mesmo. Não, irmãos. Se nós somos nascidos de novo, nós temos o Espírito Santo mudando a nossa vida a todo momento. E a gente precisa deixar isso acontecer. A gente precisa pegar o nosso orgulho e colocar no bolso. Sabe? Porque às vezes o que atrapalha... o Espírito Santo, falam tanto do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo, eu estou sentindo nada. Às vezes é com cada um. É no particular de cada um. Sabe, às vezes a gente não está dando espaço para ele. Às vezes nós estamos predominando na nossa vida. E o Espírito Santo está ali naquele cantinho descansando. Então vamos, né, essa manifestação do Espírito Santo no nosso lar, vai pegar fogo. Amém, irmãos? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa deixar o Espírito Santo agir em nós, para aí eu vou orar pelo meu esposo, o Espírito Santo agir nele, porque tem situações que é só o Espírito Santo e não eu falando na cabeça dele. É o Espírito Santo que vai trabalhar. E assim também nos meus filhos, não adianta eu falar para ele 24 horas por dia que você tem que ir para a igreja, você tem que... Se eu não oro, se o Espírito Santo não está nele, porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. E glória a Deus por isso, né? Porque se fosse a gente, estava todo mundo perdido. Mas o Espírito Santo, ele tem uma restauração para a nossa casa. Ele tem algo novo para nós. Sabe? Ele tem, e ele gosta de dar. Ele gosta de abençoar. Tem aquele fruto do Espírito que a gente aprendeu lá quando era criança? Então, está tudo aqui. A gente só precisa transmitir, sabe? Repartir. Lembrar que ele está aqui e trazer à tona. Isso tudo a gente vai fazer uso para restaurar a nossa família. Eu não sei como que está a sua família hoje, como que está seu casamento. Eu não sei como que está a sua relação com seus pais, com seus irmãos. Eu não sei. Mas Deus sabe. E quando a gente ora e coloca a nossa família diante de Deus, para que o Espírito Santo faça a vontade dele, ele faz. A gente só precisa da abertura. Ele faz nova todas as coisas. Diz assim a palavra de Deus. E ele quer fazer nova também a nossa história. Se eu era de um jeito, se eu vivia de um jeito, hoje eu já não vivo mais. Se a minha família era de um jeito, hoje ela já não é mais. E a gente precisa, como família renovada, restaurada, a gente precisa transmitir isso para outras famílias. Às vezes eu fico pensando, por quê? E eu me questiono porque, assim, da minha família de sangue, só eu sou evangélica. E a todo momento, eu me policio para ver qual o testemunho que eu tenho dado. Eu, como Paula, os meus filhos, o meu esposo, a minha família. Qual o testemunho que eu tenho dado? Será que a minha família pode olhar para a minha família e ver, poxa, o Espírito Santo de Deus age ali?
sabe? A gente precisa a todo momento tomar esse cuidado, porque às vezes alguém dentro da nossa família, familiares, né? Podem não estar querendo se achegar a Deus por conta da nossa casa. Olha que sério isso. Porque a gente, às vezes, fala de qualquer forma com o esposo e um parente está ali perto vendo. Ué. Entende? Às vezes eu falo com grosseria com meu filho e um parente está ali perto vendo. Ou se eu respondo a minha mãe, eu nunca ia responder a minha mãe, que ela ia descer a mão em mim, mas se eu respondesse, até hoje, se eu falar, ela vai descer a mão. Então, independente disso, a gente precisa honrar o nosso pai, a nossa mãe mesmo. Ah, não são cristãos? Irmãos, aí mesmo. Aí mesmo você honre eles. Porque você precisa mostrar que o Espírito Santo que habita em você transformou sua vida. Amém? Porque sozinho a gente não consegue não, irmãos. A gente precisa estar submisso à vontade de Deus. É isso, ser submisso. Qual que é a vontade de Deus? Não sei qual que é a vontade de Deus para você ou para mim. Mas eu sei que a palavra de Deus tem a palavra de Deus, tem a vontade para todos nós. Para o nosso casamento. O problema é que a gente às vezes pega a Bíblia, chega em casa e só guarda. Sabe? Senhor, fala comigo, o Espírito Santo de Deus age em mim, transforma a minha vida, e Ele vai fazer. Mas a gente precisa buscar na palavra de Deus o direcionamento. A não ser que você esteja esperando lá, né? Samuel. Se você estiver esperando assim, a coisa complica um pouco mais. Por isso a gente precisa ler. O Espírito Santo, ele vai testificando. Ele vai testificando na nossa vida. Ele vai transformando aquilo que precisa ser transformado. Para a gente ter uma família que vive a plena vontade do Espírito Santo, precisamos nos encher de Deus. Porque ninguém dá o que não tem. Como que eu vou falar para o irmão sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, que Jesus morreu por ele e veio o Espírito Santo? Como que eu vou falar para alguém se eu não estou cheia? Tem aquela história que a boca fala que o coração está cheio? É isso. A gente precisa se encher para a gente falar sobre as verdades da palavra. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para a gente transbordar na vida dos irmãos todo o fruto do Espírito. O fruto, né? Porque é um só. Mas a gente precisa fazer isso. E a gente precisa ter constantemente a presença de Deus no nosso lar. Tem aquela música, esses dias a gente cantou com as crianças, passa lá em casa, não vou cantar não, passa lá em casa, Jesus. É muita humilhação. Não tem? Passa lá em casa, Jesus, não tem? Queridos, Jesus quer passar na sua casa, não. Jesus não quer passar na minha casa. Ele quer permanecer. Ele quer fazer moradia na minha casa e na sua, amém? Então a gente tem que levar esse negócio mais a sério. Senhor, vem para minha casa. Senhor, vem nos meus filhos. Vem no meu casamento. Vem nos meus familiares que ainda não te conhecem. Mas vem e fica, Senhor. Vem e fica. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? O Espírito Santo. Deixando o Espírito Santo. Dando abertura para o Espírito Santo. É assim. É assim que ele vai fazer na nossa casa. Então chame ele não para passar, mas para fazer morada na sua casa. É o que ele deseja. Porque se a palavra de Deus, irmãos, não muda a nossa forma de agir, sabe? Se o Espírito Santo ainda não mudou a sua forma de agir, talvez seja porque a gente só pegou a Bíblia, né? Como eu falei, deixamos num canto e ela se tornou apenas mais um livro na nossa casa. Não sei se vocês têm muito livro em casa. Ela tem muito livro na minha casa. Tem muita Bíblia também. Muita. Só que se eu não fizer uso, não adianta de nada. Tem casa que eu chego que a Bíblia está aberta lá. A folha está amarela, empoeirada. Pergunta o que está lá, não sabe.
A gente precisa fazer uso dela. Senão é só mais um livro qualquer. Entende? Senão é só para a gente mostrar a capinha bonita, personalizada pela Andreusa. Isso é legal, façam isso sim, né, Andreusa? Mas não é só isso. O importante é o conteúdo. É igual a gente, né? Isso aqui é só a capa, o importante é o conteúdo, porque a capa depois vai embora. O que fica é o conteúdo. E qual é o conteúdo que tem aí dentro? Qual é o conteúdo que tem aqui? A gente precisa estar constantemente avaliando isso. Assim como a gente se olha todo dia no espelho para ver se está bonito, se está bonita, a gente precisa olhar para dentro para ver se está bonito. Né? Porque às vezes pode ter alguma coisinha ali que não está legal. E sempre tem, tá, irmãos? Vamos ser assim, não? Porque sempre tem o que a gente melhorar. A gente exercita a paciência, mas sempre tem mais paciência para a gente exercitar. O amor ao próximo, sempre tem mais amor para derramar. Eu falo muito da paciência, né? Porque assim, é uma coisa que eu exercito muito na minha vida. Eu preciso. Mas eu tenho vencido. Não é? É isso que importa. A gente precisa vencer todos os dias. De vez em quando a gente derrapa, a gente, né? Dá aquela escorregada. Ah, Senhor, misericórdia. Mas o Senhor é perdoador, né? Ele conhece um coração que está realmente arrependido, né, minha filha? Por que você está me olhando assim? A gente precisa buscar também, irmãos, orar pela nossa família. Você tem esse costume de orar pela sua família? Tem? E com a sua família? Algumas cabeças pararam de balançar. Com a sua família, você tem esse costume de reunir, vamos orar? Sabe por quê? Quando a gente ora, a gente fala com Deus, e a gente, como pai e mãe também, a gente ensina os nossos filhos na prática. Não adianta eu falar, vai lá, menina, vai dormir, ora lá. Não, a gente precisa orar junto. A gente precisa orar com o nosso esposo, né? Vocês com as suas esposas. Precisa orar junto. A gente precisa buscar juntos. Isso também é algo que faz toda a diferença. Numa casa, num lar. Num lar. E a gente costuma assim, quando a gente vai orar, vamos ser honestos, não precisa responder não, tá? Eu me entrego muito nessas pregações. Você tem que parar de me chamar para pregar, pastor. Porque eu me entrego muito. A gente, quando vai orar, a gente tem hora assim que pede. E pede, mas... Pede. Aí a gente esquece muitas vezes de orar pelo outro. Tem um grupo de oração das mulheres aí. Não tem? Não precisa responder não, irmãs. Por quantos pedidos daquele que você ora assim individualmente? O Senhor, abençoa lá os pedidos das irmãs, eu conheço. Mas, Senhor, abençoa minha família. Aí a gente volta, sabe? A gente precisa tomar cuidado para a nossa oração não ser egocêntrica. Ficar só aqui, ó, para mim, para minha família, para os meus filhos, para meus irmãos, sabe? Para minha mãe, para o meu pai, para o meu casamento. Não, Senhor. Abençoa também o casamento. Abençoa lá. Sabe? A gente precisa também cuidar daquilo que Deus deu para a gente, que é a nossa família. Mas a gente precisa cuidar também do outro. Das outras famílias também. A gente precisa pedir a direção do Espírito Santo para todos. A gente precisa fazer também, irmãos, a nossa parte. Eu peço o Espírito Santo para cuidar da minha casa, da minha vida, tudo isso, né? Que eu já tenho falado aqui. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Eu peço a Deus paciência, mas eu preciso exercitar. Eu peço a Deus domínio próprio, mas eu preciso exercitar. Não é, Senhor, me dá domínio próprio. Ih, Senhor, ainda não chegou o domínio próprio, não. Aí você vai, dirige volta redonda, você passa umas raivas, domínio próprio está lá, ficou em algum lugar que a gente não sabe. Né? Mais ou menos isso. Senhor, o domínio próprio não chegou hoje, Senhor. Estou pedindo, estou orando, estou pedindo, o Senhor não está me dando. Mas a gente precisa praticar. Onde que fica a nossa parte nisso? Sabe?
É se arrepender, Senhor, deu errado agora, mas vai dar certo daqui a pouco. E colocar em prática. Então a gente precisa pedir e fazer a nossa parte. E não ficar só, recebendo. Lá em Romanos, não precisa abrir não, em Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo? Então nós somos filhos de Deus. Nós temos um pai. Qual pai que não quer cuidar? O nosso pai, ele não nos dá cobra ao invés de peixe, nem pedra ao invés de pão. Então ele cuida de nós. Se a gente pede a Deus o Espírito Santo direcionamento, ele dá. Ele dá porque ele é pai. E ele sente prazer em nos abençoar. A gente só precisa pedir e fazer uso. Amém? Ele também, irmãos, não nos deixa enganados. O Senhor, ele não deixa a gente enganado. Já leram alguma parte na Bíblia que diz que a gente teria aflições ou não? E quem não, né? Ele não nos deixa enganado. Eu vou mandar o Espírito Santo. Aí eu só estou pulando aí, tá, gente? Mas vocês terão aflições, tá? Eu só estou fazendo... Estão entendendo, né? Obrigada. Vocês terão aflições também nesse mundo. A gente terá aflições em casa. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja. A gente vai ter problemas, a gente vai passar por problemas. Mas ele deixa bem claro que estará conosco. É isso que nos dá esperança. Então, mesmo com a nossa natureza pecaminosa, a nossa humanidade, a gente sabe que a gente não está só. Porque a gente tem um Deus que cuida de nós a cada dia, a cada momento. Assim como cuida da nossa família, da nossa casa. Amém? E nós temos, irmãos, algo de mais precioso. Aquele que nos direciona e faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Se a gente ama a Deus verdadeiramente, a nossa casa será abençoada. Se a gente busca a Deus primeiramente, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Lá em 2 Coríntios 3, 17, 18 diz assim. 2 Coríntios. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, ser parecido com Cristo. É para isso que nós fomos criados, para sermos parecidos com Ele. E que a gente busque verdadeiramente ser parecido com Cristo. Em tudo que fizermos, aonde estivermos, a gente precisa buscar ser parecido com Cristo. E que dessa forma, a nossa casa, ela venha a refletir, irmãos, a glória de Deus. Não por nossos méritos, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Amém?